Meus irmãos, então nós vamos dar sequência agora. No nosso dia a dia, nós passamos por várias situações, né? Por lutas, dificuldades, por alegrias, por momentos de abraço, agora nem tanto, né? Por momentos de choro, por momentos de alegria, por momentos de, às vezes, tristeza, mas a nossa vida segue. E quando a gente segue no compasso do Senhor, a gente segue sempre firme. Amém? A gente até dá uma balançada para os lados, ou um lado ou para o outro, mas a gente não cai. Porque a nossa fé, a nossa vida está firmada sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, sobre a nossa fé em Cristo Jesus. O Amarildo hoje iniciou esse culto com a meditação a respeito, fazendo uma pergunta, né? De Mateus capítulo 16. Quem vocês dizem que eu sou? Aqui Jesus perguntando para os discípulos, perguntando o que eles ouviam o povo falando. Quem Jesus é para o povo? E aí ele termina perguntando, porque eles falam que ele talvez era Elias, Moisés, um dos profetas, Jeremias ou um dos outros profetas, e ele pergunta, e vocês? O que vocês pensam a respeito de mim, de Jesus? Ali ele falava como o homem Jesus. E eles respondem, Pedro responde, que ele era o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Para a gente contextualizar aqui, eu quero falar um pouquinho, não exatamente do que o Amarildo falou, mas um tema que está ligado a isso. Falar um pouquinho do Deus desconhecido. Atos, quando a gente estuda o livro de Atos, a gente está vendo a igreja sendo fundada por Deus, pelo Espírito Santo. Quando Jesus sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. Quando ele envia o Espírito Santo, aqueles 120 discípulos, mais ou menos, que em obediência à palavra de Jesus, que ele mencionou antes, lá no início do capítulo, eles estavam aguardando a promessa que viria do alto, que era o Espírito Santo. Porque enquanto Jesus estava na terra, Deus estava na terra por Jesus. Quando Jesus volta para o Pai, ele então envia o Espírito Santo para que Deus continuasse habitando. Só que com uma diferença: antes Deus habitava com eles, no Antigo Testamento, pelo Espírito Santo que estava entre eles e às vezes tomava algum deles para algo específico. Depois, quando vem Jesus, Deus habitou em Jesus com eles, comeu com eles, chorou com eles, riu com eles, dançou com eles. Como assim dançou? Lembra que Jesus fez um casamento lá? O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná, na Galileia, onde ele transforma água em vinho. Você sabe o que é um casamento judeu? São dias de comida, bebida e muita dança. Jesus era judeu, então ele dançou um monte, pode ter certeza. Não se escandalize com isso. Não, mas Jesus não dançou. Dança é coisa profana, pagã. Não, a música vem de Deus. Deus criou a música. Deus traz esse dom para a gente, esse talento, O livro de Atos vai transcorrendo, a igreja se forma e começa a se estruturar. A gente vê muitas pessoas se convertendo já lá na descida do Espírito Santo, com a pregação de Pedro, Alguns milhares de pessoas se convertem, a igreja começa a caminhar junto, as pessoas que tinham as coisas em comum, ou seja, tinham a fé em comum, começaram a caminhar juntos, nada mais era de cada um deles, mas eles dividiam tudo entre si, para que não houvesse necessidade entre eles. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, estudavam a palavra, naquele caso as escrituras do Antigo Testamento, hoje, trazendo para nós a Bíblia. Eles perseveravam em oração, porque eles entendiam que a comunhão deles com Deus, conversando com Deus pela oração, era fundamental, assim como Jesus ensinou durante todo o seu tempo aqui na terra. Eles permaneciam unidos entre eles, se reuniam nas casas, no templo, partiam o pão, ou seja, eles tinham comunhão muito íntima. Em cada alma havia temor, e o Senhor fazia maravilhas entre eles por meio dos apóstolos. Primeiro dos apóstolos, mais à frente por meio de outros discípulos, sinais e prodígios.
E a palavra diz que eles caíam na graça de todo o povo. E Deus acrescentava dia a dia à igreja aqueles que iam sendo salvos. Salvos por quem? Por Jesus, por meio da palavra que era pregada e pela vida que aquele pequeno corpo, já não tão pequeno, já tinha algumas milhares de pessoas, viviam no dia a dia. Começam perseguições, né? São instituídos os diáconos, começam perseguições, o povo é espalhado. Eu já estou dando uns pulos bem grandes, né? A igreja começa a ser espalhada por toda a Judéia e Samaria e vai para os confins da terra conhecida, sai daquele meio dos judeus. Então começam a ter cristãos, discípulos em vários lugares. Pedro começa a evangelizar aos gentios, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Paulo, depois que ele se converte lá em Atos capítulo 9, ele começa a pregar aos judeus e depois aos gentios, né? E acontece esse movimento da igreja sendo instituída, da igreja sendo edificada, da igreja crescendo, do povo de Deus começando a sua obra. Qual obra? Espalhar o amor de Deus por todo o mundo. Não foi isso que Jesus mandou? Atos, Mateus 28, no final, né? No capítulo 28, Atos capítulo 1, Jesus fala: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eles estavam cumprindo fielmente isso. Às vezes sem querer. As perseguições vêm e eles são espalhados. E eles saem cabisbaixos, né? Quietinhos, se escondendo para não serem apanhados como aqueles seguidores desse caminho, dessa nova doutrina que está chacoalhando com o mundo. Não, eles saem e proclamam a todos os povos que Jesus é o Senhor. Acontece a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo se converte, deixa de ser um perseguidor da igreja e passa a ser um perseguido com a igreja. Então ele vai para a igreja de Antioquia, Barnabé pega ele, traz ele para perto, discipula ele, ajuda ele a ser inserido no meio da igreja. E quando eles estão na igreja de Antioquia, o Espírito Santo desce sobre eles, os mestres, os presbíteros, aqueles que estavam ali reunidos, né? Os líderes da igreja, e o Espírito Santo fala: separa Barnabé e Saulo, porque eu tenho uma obra para eles. E eles saem fazendo então uma primeira viagem missionária. E eles vão para vários lugares, evangelizando, pregando, encontrando alguns que já ouviam a palavra, fortalecendo esses e fundando igrejas. E a história vai avançando. Alguns discípulos são mortos, né? Tiago, irmão de João, é morto, decapitado. Paulo, Pedro e João haviam sido presos, libertados da prisão. Paulo já havia passado por algumas situações bem difíceis, né? Aí chega ali no capítulo 15, só para a gente, estou só trazendo um pano de fundo, chega no capítulo 15 e começa a acontecer uma polêmica no meio da igreja. Judeus convertidos começam a querer impor sobre os gentios convertidos os rituais e costumes judaicos, como circuncisão, obediência às festas e aquelas coisas todas como um requisito para a salvação. Aí isso gera uma polêmica. E lá na igreja de Antioquia, Paulo, ele vai com mais alguns irmãos, eles vão, né, para Jerusalém consultar os apóstolos que se reuniam naquele lugar que ainda era o centro do cristianismo daquele tempo. Os apóstolos e os presbíteros da igreja de Jerusalém. E aí acontece o que a gente chama de concílio de Jerusalém, onde eles decidem algumas coisas que não era para impor aos gentios, que os judeus não deviam impor aos gentios um peso maior do que eles mesmos não podiam carregar, como era a circuncisão e todas as regras e leis que eles tinham, que eles também não cumpriam. E ele fala, só que em contrapartida, então, isso para todos, mas especialmente para os gentios, se afastem das práticas pagãs, dos seus ritos pagãos, que todos os gentios faziam nos seus templos de adoração. Eles viviam uma vida sexualmente pervertida, eles comiam carne e sangue sacrificados aos ídolos. Então eles pedem, abstenham-se da prostituição, da carne sufocada e do sangue, e mantenham-se firmes no caminho. Então eles trazem uma direção para a igreja como um todo, judeus e gentios. Quando Paulo e Barnabé voltam, eles trazem essa notícia para a igreja de Antioquia. Aí de repente o Paulo, isso já estamos em Atos capítulo 15, verso 36, Paulo decide
né, e convida Barnabé. Barnabé, lembra dos irmãos pelos quais nós, na nossa viagem que fizemos, nós fortificamos, nós evangelizamos, vamos ver como é que estão esses irmãos. Então nós estamos ali em Atos capítulo 15, verso 36. Eu quero ler esse verso ainda só para a gente relembrar aqui. Alguns dias, Atos 15, 36. Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé. Dias depois de quando? De que eles voltam de Jerusalém com aquelas instruções dos apóstolos, né? Alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão. Então aquilo que estava decidido, além de visitar e ver como os irmãos estavam, Paulo queria levar aquela decisão também, aquela orientação para todos os irmãos, mas em outros lugares, em outras cidades. Ele convida Barnabé. Barnabé quer levar João Marcos junto. João Marcos, sobrinho de Barnabé. Se a gente olhar, se eu não me engano, no Atos capítulo 13, João Marcos deixou eles na mão. Eles estavam no meio da missão e ele volta para Jerusalém. Não está certo o motivo, mas certo é que ele abandona o grupo da missão. Paulo disse para Barnabé: olha, não é bom que a gente leve ele, que já nos abandonou uma vez. E os dois acabaram se desentendendo, e a gente até já estudou isso no grupo familiar, né? Que foi um desentendimento não por mal, mas por bem, porque duas coisas Deus fez através deles, tanto de Paulo quanto de Barnabé. Porque Barnabé então pega João Marcos e volta e vai para Chipre, que é de onde eles eram naturais. E lá ele ministra João Marcos, lá ele restaura a vida de João Marcos. E Paulo pega Silas, que tinha vindo com eles de Jerusalém, que era um profeta, e ele vai visitar as igrejas. E eles passam por várias cidades, né? Eles passam por várias cidades, por vários lugares. Eu quero ressaltar, eles vão para a Síria, para a Cilícia. Em Listra, Paulo encontra um jovem filho de uma judia e que seu pai era grego, chamado Timóteo, que vem a ser depois um personagem proeminente na sequência do Novo Testamento, né? Tem cartas endereçadas para ele. Então, em Listra, Paulo encontra Timóteo, depois Timóteo vai acompanhar a eles pela viagem. Em Troade, ele tem aquela visão de que ele devia ir para Macedônia, que é uma parte da Europa, porque Deus estava dirigindo eles para que levassem o evangelho para aquele lugar. Em sequência, né? Em Filipos, existe a conversão de Lídia, que era uma mulher, uma comerciante importante da cidade de Tiatira. Ali também Paulo e Silas são presos, apanham, acontece um terremoto, as cadeias se rompem, as portas se abrem. O carcereiro, quando vê aquilo, achando que todos haviam fugido, ia se matar. O Paulo fala: olha, não faz isso não, estamos aqui. Aí o carcereiro pede: o que eu faço para ser salvo? Antes disso, Paulo e Silas estavam cantando e louvando na igreja, depois de terem apanhado um monte, estarem presos. Tudo aquilo mexeu com o coração do carcereiro, e aí Paulo fala para ele: olha, te entrega a Jesus e será salvo, tu e tua casa. Ele tira eles da prisão, ele lava as feridas deles, ele leva eles para a casa dele, eles comem com eles, né? Mas depois Paulo e Silas são soltos, e eles declaram que eram cidadãos romanos, nem deveriam ter sido presos. E no grupo a gente até ressaltou isso, né? Eles poderiam ter falado antes de ter sido preso e apanhado que eles eram romanos e não teriam passado por aquilo, mas Deus conduziu dessa forma a ponto do carcereiro e sua casa serem salvos. E as coisas vão acontecendo. Então dali eles vão para Tessalônica. Em Tessalônica, como de costume, Paulo prega primeiro na sinagoga, depois prega nos outros lugares. Muitos se convertem, alguns judeus e muitos gregos, muitos outros, né, gentios, se convertem. Causa ciúme e inveja nos judeus que perseguem eles ferrenhamente. Eles fogem de lá e vão para Bereia, que não era tão longe. Lá eles pregam na sinagoga, pregam em vários lugares e muitos se convertem. Os judeus de Tessalônica vão lá perseguir eles de novo. Nesse ponto aqui a gente lembra, né? O que eles falaram que os bereanos eram? Mais nobres do que os tessalonicenses, porque ouvindo a palavra, ouvindo aquilo que Paulo falava, que eles falavam, eles iam nas Escrituras, no Antigo Testamento, e conferiam. Será que é isso mesmo que ele está falando? E vendo que era, muitos se converteram, porque era pregado a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo.
Ali também eles são perseguidos depois pelos irmãos, pelos judeus tessalonicenses que não haviam crido, né? Aí Paulo vai para Atenas. Alguns que estavam com ele levam ele até Atenas e voltam para buscar Silas e Timóteo. E aí chega no ponto que eu queria chegar, meus irmãos. No capítulo 17, no verso 16. Capítulo 17, verso 16. A gente já viu aí Paulo, já citei aqui rapidamente Paulo em Tessalônica, em Bereia, que é do capítulo 17, verso 1 até o verso 15, né? E aí ele chega em Atenas. Atenas era uma cidade grega, que era o centro cultural do mundo daquela época, onde as coisas aconteciam, onde havia os grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, Péricles. Péricles não é o cara que é o cantor dessa época agora, né? Ele era um pouco mais assim, mais erudito, né? Ali era o centro pensante do mundo. E Atenas era uma cidade que se falava assim, é mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que uma pessoa, porque eles cultuavam aproximadamente em torno de 30 mil deuses, 30 mil divindades eles cultuavam. Então era uma cidade totalmente pagã. E aí a gente entra aqui no verso 16 e fala assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem? Silas e Timóteo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava ou discutia, depende da versão, argumentava, né? Por isso ele dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Aqui um primeiro ponto já para a gente refletir, meus queridos. Paulo está em Atenas, o centro cultural e filosófico, o centro pensante do mundo conhecido daquele momento, uma cidade muito importante. E ele está ali esperando Timóteo e Silas. E outros, né? Os que estavam com eles, que foram lá buscar eles. Enquanto ele estava ali esperando, e o Paulo não era bobo, né? E também não era inculto, ele conhecia muito, ele estudava muito. Ele começou a andar pela cidade e ele viu algo que deixou ele revoltado, indignado, incomodado. Ele viu que aquela cidade é uma cidade altamente idólatra. Você já andou aqui em Joinville mais no centro, nos bairros não é tanto. Nos bairros as plaquinhas de ruas, elas estão nos postes, né? Às vezes lá no meio da rua, então é um trabalho para você encontrar alguma coisa. No centro não. Mas nas cidades normais, assim, as ruas têm as plaquinhas na entrada delas. Tem aquela plaquinha assim, rua tal, rua Eli Soares, tal, né? Rua Santa Catarina. Lá em Atenas não eram plaquinhas de ruas, eram templos, postes ídolos, locais de adoração a deuses. Se eles tinham em torno de 30 mil divindades e deuses que eles adoravam, então a cidade era tomada disso. E Paulo, andando naquele meio, ele começa a se indignar. Por quê, meus irmãos? O que a idolatria é? O que a idolatria traz? O que a idolatria causa? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Ídolo é aquilo que é o centro das atenções. Para quem gosta, por exemplo, de futebol, você deve ter acompanhado a chegada do Messi no Paris Saint-Germain, lá no Paris, né, na França. Ele foi contratado e ele chega lá e ele é adorado. O povo vai para as ruas e tal, e assim, é uma expectativa gigante em torno de uma pessoa. Cristiano Ronaldo, no Manchester United também, agora quando foi para lá, voltando para o seu time de origem, assim com várias pessoas. Aquelas pessoas são o foco da atenção e da bajulação de milhares, de multidões. Eles são ídolos. E aqui eu não estou comparando ali as pessoas, né, dizendo que eles são ídolos no lugar de Deus, mas só para a gente ver o que é o ídolo. É quando aquilo é o foco da nossa atenção. Influenciadores, artistas, atores, desportistas. Mas na nossa vida, no dia a dia, nós
nós estamos sempre envoltos com a idolatria. Você sabia? Idolatria não está só ligado à religião. Idolatria está ligada a qualquer coisa na nossa vida que tenha um lugar tão proeminente que tira, que rouba o lugar de Deus no nosso coração. Então Paulo vê aquilo e aquilo mexe demais com ele, mexe no seu espírito, por alguns motivos. Porque a idolatria, meus irmãos, ela é uma abominação para Deus. Se a gente olha a palavra, vários textos no Antigo Testamento diz que Deus abomina a idolatria. A idolatria cega as pessoas. As pessoas não conseguem enxergar o verdadeiro Deus. E isso não estou falando de um ídolo religioso. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus. Pode ser o quê? Família. Trabalho. Dinheiro. Sucesso, a fama. Um corpo sarado. Ah, mas isso não toma o lugar de Deus. Meus irmãos, toma. É só a gente ver a atenção que a gente dá para Deus e a atenção que a gente dá para essas coisas. Mas a família é ruim? Claro que não. A família vem de Deus, criação de Deus. O emprego é ruim? Então não. É a forma que Deus usa para nos sustentar e é necessário e importante. O dinheiro é ruim? Não. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si, a riqueza em si. Porque tem muita gente que tem muito e não idolatra aquilo que tem. E tem alguns que têm tão pouco, mas aquilo se torna um ídolo, um Deus, porque é a obsessão da sua vida. A nossa obsessão tem que ser a presença do Senhor. Porque senão, a gente está idolatrando alguma coisa. Às vezes nós mesmos, né? O narcisismo, aquela coisa assim, eu, né? Importante a gente estar ligado nisso, meus irmãos. Importante a gente estar atento a isso. Mas acima de tudo, meus irmãos, a idolatria que escraviza as pessoas, que cega, que tira elas da presença de Deus, ela faz algo que é o que incomodava o Paulo. Ela rouba a glória de Deus. E Deus fala, eu não divido a minha glória. Deus é soberano, Deus é magnífico, Deus é santo, Deus é eterno, Deus é o Todo-Poderoso. E nada se compara a Ele. Então tudo que é um ídolo, toda idolatria, ela rouba a glória de Deus. E isso estava ali machucando os Paulo em espírito no seu coração, porque ele via Deus sendo roubada a sua glória, porque as pessoas idolatravam muitas outras coisas. Então Paulo vai para a sinagoga, pregar aos judeus primeiro, e alguns outros gentios que eram tementes a Deus, que olhavam a palavra, que queriam no Senhor, que buscavam algo mais. Paulo ia lá pregar para eles. Com base em quê? Nas Escrituras. Aí Paulo, não contente com isso, ele ia também para a praça, ia para as ruas, ele discutia e pregava para todos que estavam ali, judeus, gregos, de qualquer nacionalidade, de qualquer crença, ele pregava com eles, baseando na Escritura, um pouco talvez, mas mais baseado na teologia da criação, que a gente vai ver um pouquinho adiante, onde ele começa a trazer os atributos de Deus, que não estão aqui diretamente na palavra apenas, porque os judeus conheciam as Escrituras, então Paulo argumentava com base nas Escrituras, mas os outros que não conheciam precisavam ser tocados de alguma forma, e Paulo falava daquilo que era o normal para eles, e Paulo começou a discutir com os filósofos deles. Haviam basicamente duas correntes filosóficas ali, mas são os epicureus e os está aqui no texto, peraí, vamos dar sequência aqui que fica mais fácil. O 18. Oi? No versículo 18. Então, Paulo dissertava, 17, Paulo dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. No 18, e alguns dos filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela, esse falador, né? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus, era um Deus estranho para eles, né? Pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eram as duas principais correntes filosóficas que existiam naquele momento, surgidas lá por meados dos anos 300 e pouco antes de Cristo.
Os epicureus e os estoicos, né? Os epicureus, eles tinham a principal filosofia deles é que o mundo, a vida devia ser vivida com base no prazer. Não um prazer desenfreado, mas um prazer equilibrado, onde se evitava e se fugia de todo tipo de aflição, de medo, de contradição, porque eles não criam na ressurreição. Por isso, falar de Jesus, um Deus estranho, da ressurreição desse Jesus, era algo estranho para eles. Eles não criam isso. Já o estoicismo, né, os estoicos, eles criam que a gente deveria viver em harmonia com a natureza, pela razão e com toda e qualquer fonte de sabedoria que nos levasse a viver equilibradamente. Ambos buscavam a paz de espírito, mas nenhum deles cria na ressurreição. E Paulo, ele é enfático quando ele fala da ressurreição de Cristo. Isso gerou um alvoroço naquele povo, né? Então a gente vê aqui, no verso 19, então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago. Alguns desses filósofos religiosos, entre eles, pegam Paulo e levam para o Areópago. Areópago era o lugar onde eles faziam, eles julgavam as pessoas nas questões de educação, nas questões filosóficas, nas questões dos pensamentos. Era um tipo que um conselho da cidade que se reunia ali para julgar as pessoas e aquilo que eles falavam. E Paulo vai para lá sendo julgado nesse sentido. Quando chega lá, eles perguntam: o que está acontecendo, Paulo? Essa doutrina estranha que está se pregando aí está trazendo um alvoroço para a nossa cidade. Isso eles falam aqui no verso 20, né? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. E aí vem o verso 22, abrir a palavra para o Paulo, né? E o Paulo, que estava sendo ali questionado, ele reverte o jogo e ele passa a questioná-los. O verso 22 é muito interessante para frente aqui, meus irmãos. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, eu em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Outras versões falam em supersticiosos, né? Porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só, aí ele já fala da criação, né? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo se levanta no meio do Areópago e ele começa a questionar os atenienses e todos que estavam ali ouvindo. E ele fala: eu vejo que vocês são religiosos, que vocês creem, que vocês têm fé, porque vocês adoram um monte de deuses. Mas vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. O altar ao Deus desconhecido. Esse altar era destinado a Deus, sim. Se a gente estuda um pouquinho a história, a gente vai ver que mais ou menos 600 anos antes de Cristo, Atenas foi acometida, e aí existem algumas divergências. Alguns falam que por uma grande seca, outros falam que por uma peste, onde muita gente estava morrendo.
E eles ofertavam para todos os seus deuses e divindades, e aquilo não cessava. Então eles chamam um cara estranho entre eles, porque todos eles eram politeístas. O que é politeísmo? Politeísmo é adoração a vários deuses, poli, né? De vários, de coletividade. Adoravam vários deuses, mas nenhum desses deuses podia livrá-los daquela maldição que estava matando milhares entre eles. Então eles chamam um cara que é estranho entre eles, porque esse cara era monoteísta. Ele adorava um único Deus. E eles nem sabiam quem era esse Deus, mas eles foram chamar, porque era o único que eles não tinham adorado ainda. Porque eles não conheciam só esse cara, o Equimenedes, uma coisa assim o nome dele. Depois eu acho aqui, passo para vocês. E eles trazem ele, e eles falam, ó, dá um jeito aí, aciona esse teu Deus, adora ele, chama e clama na presença dele para que ele cure o nosso povo. Aí ele manda que eles construam um altar, ele solta algumas ovelhas naquela região ali, fala, onde pararem algumas ovelhas, que elas pararem ali, naquele lugar vocês vão erigir um altar ao meu Deus. E eles fazem isso e eles perguntam, mas quem é esse Deus? Eu não sei o nome dele. Mas como que você adora um Deus e você não conhece o nome dele? Olha, eu não sei, o nome dele eu não sei, eu só sei que ele é real, que ele é verdadeiro. E eles então pegam algumas daquelas ovelhas, oferecem holocaustos, né? Esse cara oferece holocaustos e a praga, né, cessa. Aquilo que estava acabando com a cidade cessa. E eles então levantam uma grande adoração ao Deus desconhecido. E como eles não sabiam o nome, eles então eles fizeram depois vários altares em toda a cidade. A maioria foi destruído. Ao Deus desconhecido. É desse Deus desconhecido que Paulo está falando. Ó, vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. E é esse Deus que eu estou pregando. Esse Deus é Jesus Cristo, que criou céus e terra e que morreu para nos dar vida, salvação, e que ressuscitou dentre os mortos e agora reina eternamente. E aí um aspecto importante aqui, meus irmãos, como é que Deus toca no coração de um homem que não era judeu, que não era do povo dele, para que esse homem o adore durante séculos, né? Ele traz essa história, isso há muitos séculos antes de Jesus, ele adora esse Deus que ele não conhecia, que ele nunca ouviu falar, mas Deus toca o coração desse homem. E lá depois, quase 700 anos depois, a história desse homem, aquilo que ele trouxe para o povo de Atenas, é utilizado para trazer salvação. Então, meus irmãos, nós não podemos subestimar a ação de Deus. Nunca. Porque Deus é todo poderoso e Ele toca quem Ele quer. É o caso, por exemplo, de Jó. Jó provavelmente nem era um descendente. Ele é da época dos patriarcas, ainda nem era daquelas linhagens que depois saem os judeus. Talvez ele era mais árabe do que hebreu. Mas Deus usa a vida dele. E assim tantos outros, né? Deus toca no coração do carcereiro por meio de um terremoto e de um homem, de dois homens que cantavam louvores na cadeia depois de terem apanhado e sabendo que talvez seriam mortos depois. Deus toca no coração de Saulo, que era um judeu temente que perseguia a igreja de Cristo. Deus faz a sua obra do jeito que Ele quer. E se Ele não toca no coração, não adianta, porque a palavra não vai fazer efeito. A gente vê Paulo e outros irmãos pregando nas sinagogas para os judeus que conheciam as Escrituras, que ouviam sobre o Messias, o Cristo de Deus. Alguns se convertem, a maioria não. Então Deus usa. E Paulo fala, olha, vocês adoram tantos deuses, estátuas, ídolos, feitos por mãos humanas, com templos feitos por mãos humanas. Esse Deus Todo-Poderoso, pelo meio de qual nós vivemos, que criou todas as coisas, não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente, Ele é todo-poderoso. E é Ele que nós devemos buscar. Então, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita nos corações daqueles que nele creem. E o Paulo fala desse Deus desconhecido. Os atenienses adoravam um Deus desconhecido, do jeito que eles achavam que devia ser adorado. Mas sem conhecer, queridos, sem conhecer a Deus é impossível adorá-lo. É impossível. Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer
que Ele existe, que Ele é real, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é santo, que Ele é todo-poderoso, que Ele é bondoso, amoroso, e crer que aquele que se aproxima dEle, né, vai ser abençoado por Ele. Não porque aquele que se aproxima tem algo de bom, mas porque Deus o chamou para perto de si. E quando Deus chama, Ele abençoa. Abençoa com salvação e abençoa com tudo que é necessário para aquela pessoa permanecer na presença dEle. E o Paulo fala, vocês não conhecem, vocês adoram um Deus que vocês não conhecem, mas esse Deus é Jesus. Jesus perguntou para os discípulos, Mateus, quem o povo diz que eu sou? O povo não sabia quem era Jesus. Os discípulos muitas vezes não sabiam quem era Jesus. Nós muitas vezes não sabemos quem é Jesus. Talvez academicamente, na nossa mente, a gente entenda, não, Jesus é o Filho de Deus. Mas será que a gente vive nessa perspectiva de que Jesus é Deus e o Filho de Deus? Que Ele é o autor e consumador da nossa fé? Será que é Ele que nós estamos colocando no altar de adoração? Ou será que nós temos outros ídolos? Irmãos, o mundo adora um Deus desconhecido. E por não conhecer, eles não o adoram como convém. Colocam outros ídolos no seu altar. O que Paulo estava fazendo? Estava mostrando para os atenienses que aquele Deus desconhecido era Jesus. Quando a gente não conhece, meus irmãos, a gente não sabe o que pensa, a gente não sabe o que deseja aquele Deus a quem a gente está adorando, a gente não sabe o que Ele quer de nós, a gente não sabe do que Ele é capaz, a gente não sabe o que Ele fez. Os atenienses não sabiam nada do Deus desconhecido. O mundo não sabe nada do Deus desconhecido, Jesus. Apesar de se falar tanto de Jesus, a Bíblia está sendo mudada, meus irmãos, para que as pessoas possam ser incluídas, que a sua fé possa ser incluída, ao invés de receber a fé que Deus dá e aquilo que Deus traz para nós, estão mudando a Bíblia para que se adeque, para adequar a Deus aquilo que a gente quer. Estejamos atentos, meus irmãos. Estejamos atentos, porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, como Paulo falou aqui. Olha, vocês não sabiam quem Ele era. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele está notificando a todos os homens e todos os lugares que se arrependam dos seus pecados. Ignorar alguma coisa não nos exime da culpa, nem do pecado. Não sei se você já levou alguma multa por excesso de velocidade em alguma estrada, e aí você depois recebe muito, puxa, mas eu estava a 60 por hora, era 40, mas eu não sabia. Adianta justificar isso? Já levou a multa, vai pagar por aquele seu erro, porque em algum lugar estava notificado. Queridos, Deus está notificando a todos os homens de todos os lugares, desde a criação, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele tem um plano de redenção, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, que nós o adoremos em espírito e em verdade, e somente a Ele. Não adianta adorar a Deus e ter mais 30 mil ídolos. Eu sou fiel a Deus, mas eu também sou fiel a um monte de outras coisas. Irmãos, isso não adianta para Deus. Deus quer e requer a nossa adoração exclusiva. Exclusiva por quê? Porque eu excluo tudo mais que possa competir com Ele. Não é uma adoração inclusiva, onde eu incluo tudo, não, é exclusiva. Só Ele. Tudo mais eu tiro da minha frente, da minha vida. Porque senão Deus não está presente. Deus não divide a sua glória. Aquilo que causou tanta revolta e indignação no coração do espírito de Paulo tem que causar em nós também. Quando a gente vê a idolatria, ou quando a gente vive a idolatria. Agora eu achei as minhas anotações. Paulo
prega a respeito do Deus desconhecido. Ele era desconhecido até aquele momento, mas a partir do momento que ele é proclamado, ele deixa de ser desconhecido para aqueles que nele creem. A pregação do Paulo despertou muita curiosidade, né, em todo o povo lá de Atenas. Queridos, a palavra provoca sede. Ela mexe com a mente e com o coração das pessoas, mas ela também gera inveja, aversão, né? Perseguição. A gente vê isso no contexto que a gente estudou já de Atos. Agora, aqueles que são tocados pela palavra do Senhor têm as suas vidas transformadas. Apesar de toda a idolatria, de toda a religiosidade, né, para muitos, o verdadeiro Deus ainda é desconhecido. Mas as pessoas têm fé. Tem sim. Porque, invariavelmente, praticamente todas as pessoas adoram alguma coisa. Então elas creem que aquilo pode trazer o bem para elas, aquilo pode sustentar as suas vidas, aquilo pode fazer com que elas sejam melhores, felizes. Todo mundo quer ser feliz, né? Já encontrou alguém que não quer ser feliz? Quer ser feliz, fulano? Eu não quero. Eu prefiro ficar triste. Eu prefiro sofrer. Não, a dor é muito melhor, né? Só se for louco, né? Todo mundo quer ser feliz. E para ser feliz, eles buscam a fonte da felicidade. Casamento, dinheiro, sucesso, status, filhos, marido, esposa, formação, saúde. Isso pode trazer felicidade? Não. Sabe quem pode trazer felicidade? O Deus desconhecido. Desconhecido porque estão buscando no lugar errado. Então, meus irmãos, a religiosidade e a fé cega num Deus desconhecido não salva ninguém e não traz felicidade, porque a verdadeira felicidade é viver na presença de Deus. Quer dizer que não é o casamento que traz felicidade? Não. Não é o dinheiro que traz felicidade? Não. Tudo isso são ferramentas que Deus usa quando a gente encontra nele a felicidade verdadeira. Deus notifica a todos os homens, em todos os lugares: arrependam-se dos seus pecados e adorem ao Deus desconhecido, que agora não é mais desconhecido. Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus. Meus irmãos, a gente já vou encerrar, partindo para a parte final aqui. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Querendo ou não, conhecendo ou não, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos ou deixamos de fazer, Deus nos cobrará na presença dele um dia. Enquanto eu estou longe dele, ele me cobrará o que eu fiz com o Filho, com ele revelado por meio de Jesus. O que eu fiz com a sua palavra, o que eu fiz com o seu chamado, o que eu fiz com a sua oferta gratuita de salvação, perdão e amor. Para aqueles que já foram alcançados pelo Senhor, nós seremos cobrados por aquilo que nós fizemos para Ele, já como alcançados pelo seu amor e graça. Todos nós estaremos na presença do Pai um dia, e Ele vai nos cobrar isso. Alguns para condenação, outros para recompensa. Por isso, meus irmãos, precisamos entender que não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer que nos põe no céu ou nos tira do céu. É o que Deus fez por meio de Jesus. O que nós precisamos somente é crer nele. E uma vez alcançados por ele, ele vai nos ajudar a nos mantermos firmes na sua presença. Não é a nossa força, a nossa capacidade, a nossa devoção. Deus já se revelou por sua palavra, especialmente por meio de Jesus, o Verbo de Deus. Como Deus se revela? Por meio da palavra. Qual foi a plena revelação de Deus? O Verbo vivo que veio habitar entre nós. João fala sobre isso no capítulo 1, 1 João ele fala, em vários outros lugares é mencionado, mas especificamente João fala sobre isso. O Verbo era Deus, o Verbo, o Logos, a palavra, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e ele veio habitar entre nós. Então Deus, ele traz o suprassumo da sua revelação por meio da sua palavra viva, Jesus, o Cristo de Deus. O Deus desconhecido já não é mais desconhecido.
ele foi revelado. E uma vez revelado, meus irmãos, não tem escolha. Antes já não tinha, mas havia a ignorância, que Deus não levava em conta, apesar de que os pecados são pecados. O erro é erro, porque ele vinha se revelando de outras formas, desde a criação, mas agora ele se revela no Filho. E não há desculpa para ninguém, nenhum de nós e nenhum ser humano. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Senhor. Deus alcançou Epimeneu, lá na ilha de Creta, 600 anos antes de Cristo, e falou: ó, eu sou o Deus verdadeiro. Qual é o teu nome? Eu sou o que sou. Estou aqui conjecturando, imagino Deus falando com ele, né? Ele não sabia o nome. Mas por que saber o nome? Eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Deus se revelou e continua se revelando. Se o nosso coração estiver aberto e atento, como diz lá em Jeremias, né? Vocês me acharão, me buscarão e me acharão se me buscarem de todo o coração. Isso vale para nós que já fomos alcançados, para que nós continuemos andando com Ele, na presença dEle, sabendo quem Ele é, agora conhecendo Ele de verdade. E vale para aqueles que ainda não foram alcançados, porque por meio da palavra que a gente proclamar, a palavra que está aqui escrita, meus irmãos, nada além disso, eles também poderão ser alcançados. Amém, meus irmãos? Então, se você tem dúvidas, se você tem talvez alguma questão no coração, quem é Deus? Talvez Deus ainda seja desconhecido. Então nos cabe buscar compreender o mais e mais. E aqueles que não ouviram a palavra pregada como ela deve ser pregada, um evangelho puro, verdadeiro, para eles o Senhor Jesus ainda é um Deus desconhecido. Talvez eles tenham um altar para esse Deus desconhecido, mas não sabem como adorá-lo, como sacrificar por Ele, o que entregar para Ele. E cabe a nós levarmos essa palavra de conhecimento. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado porque Tu não és desconhecido para aqueles que Te buscam. Obrigado porque de alguma forma Tu Te revelas ao coração daquele que tem desejo de andar contigo, Senhor. Obrigado porque Tu te revelas desde a criação, a Tua glória, a Tua majestade, a Tua santidade, o Teu poder, o Teu amor se revela em cada ato da criação do Senhor. Se revela no plano de redenção, se revela nas várias manifestações que o Senhor vem fazendo durante toda a história, mostrando ao ser humano que ele está longe sim, mas que o Senhor quer trazê-lo para perto novamente. Obrigado porque o Senhor revelou isso por meio da palavra, das Escrituras do Antigo Testamento, dos profetas, dos sacerdotes, de vários reis, Senhor. Mas obrigado porque de uma forma toda especial e definitiva, Tu te revelaste a nós por meio do Filho Jesus, do Cristo, do Deus vivo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa revelação plena, completa, perfeita. Nós queremos, sim, conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Queremos poder declarar, assim como Pedro declarou quando foi questionado: quem eu sou para vocês? E Pedro declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, não queremos ter altares nas nossas vidas, ídolos. Queremos ter apenas um altar, onde o Senhor está ali entronizado, onde o Senhor está ali sendo adorado, glorificado, onde o Senhor está sendo ali adorado como convém. E que esse altar não seja do Deus desconhecido, mas seja um Deus vivo, verdadeiro, conhecido por nós. Um Deus que se revela em amor, em santidade, em verdade. Nos perdoa pelas vezes que vivemos vidas idólatras, Senhor. Nos livra disso, Senhor. Nos dá sabedoria e graça e forças para vencermos a idolatria, que tantas vezes assola as nossas vidas, Senhor. Nos permita, nos conduza à adoração verdadeira ao Senhor. Em nome de Jesus. E nos ajuda também, Senhor, a sermos instrumentos para que muitos outros possam encontrar o Senhor e tirar os altares das suas vidas, os ídolos das suas vidas, inclusive do Deus desconhecido. Vem se revelar a nós todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos.